palavra de hoje é criação. Criação. É bom meditar na palavra de Deus, porque nela nós temos respostas para a ciência, a física, a existência da humanidade. Nós temos nas Escrituras o registro da criação do mundo. Olha que formidável, né? Às vezes nós ficamos confabulando a respeito desse mundo e suas complexidades, né? E quem é o autor da criação, hein? A gente tem, no âmbito das universidades, muitas teorias, como entre elas o Big Bang, né? Quem de nós não conhece a teoria do Big Bang? Está aí, nas plataformas das universidades, né? O mundo veio de uma grande explosão, algo muito pequeno, que vai se desabrochando até o ponto de haver uma explosão, e aí começa a haver esse processo da evolução, tá? E as coisas chegam ao que está hoje, e essa gênesis, né, filosófica, que muito nos atrai. A verdade é que as universidades, quando a gente entra na universidade, a gente vai encontrar muitas ramificações de ensinos a respeito da criação do mundo. Cada cultura tem também a sua criação. Cada cultura tem a sua gênese do mundo. Mas o que diz as Escrituras? Nas Escrituras, em Gênesis capítulo 1, nós temos uma narrativa a respeito da criação. E diz assim, Gênesis capítulo 1 e versículo 1. No princípio criou Deus o céu e a terra. Uma coisa bem interessante aqui, que eu não vou entrar em detalhes, é que a Bíblia não quer provar a existência de Deus. Você já percebeu que a Bíblia já chega dizendo que Deus existe? No princípio criou Deus, então automaticamente Deus já existe. Não é a minha palavra de hoje. Mas eu quero falar do mundo. Quem criou? Nós temos várias músicas. Quem é o pintor do mundo, né? Nós temos aí o Deus que criou os céus e a terra. Mas aqui, gente, nós temos um arquiteto, né? Nós temos alguém que projetou, de fato, a terra. A terra, ela não é fruto de um acaso. O mundo não é fruto de um acaso. Não é uma gororoba que ficou se balançando por muitos anos e formou. Se você pegar todos os ingredientes de um bolo e colocar dentro de um recipiente, fechar esse recipiente, e passar 1000 anos balançando esse recipiente, quando você abrir, provavelmente não terá bolo ali. Terá uma gororoba muito grande, mas não se formou um bolo. Eu até acho, assim, as pessoas que acreditam que o mundo veio de uma explosão, eu acredito que essas pessoas têm mais fé do que eu. Porque cientificamente isso é impossível, né? Cientificamente é impossível. Então, quando alguém crê que o mundo veio de uma explosão, de um Big Bang, eu acredito que você tem mais fé do que eu. Eu acredito que o Senhor criou, porque a Bíblia é a palavra de Deus, né? A Bíblia é a palavra do Senhor. E como palavra de Deus, que de fato ela diz assim: no princípio criou Deus o céu e a terra. Bereshit bara, diz o Senhor. No princípio criou Deus, Bereshit bara Elohim. No princípio criou Deus. Que princípio é esse? Na nossa nomenclatura gramatical, princípio é aquilo que começa aqui. A palavra hebraica para Bereshit, no princípio, é um tempo. Um tempo muito longo. Em algum tempo, o Senhor criou. O Senhor criou todas as coisas. O que nós temos aqui na priori, na epistemologia da palavra, é que em Deus já havia o projeto da criação do mundo. Entendes? O hebraico, quando usa Bereshit bara Elohim, no princípio criou Deus, ela traz nas interlinhas de sua etimologia das palavras algo que já está em Deus. Ou seja, antes de se tornar matéria, já estava na memória do Senhor. Lembra aquela ideia de eu penso, logo existo? Muito falada, né? Eu penso e logo existo. Então, já estava no plano de Deus. E Paulo usa uma expressão bem pitoresca, que ele chama de beneplácito do Senhor. Já estava no beneplácito, na vontade do Senhor, criar todas as coisas. O mundo é muito maior do que isso que nós estamos vendo. Nós temos aí cientistas, nós temos aí ferramentas bem elevadas de uma sofisticação teológica, de uma tecnologia muito grande, uma sofisticação muito elevada,
que a gente pode ver, por exemplo, as estrelas, a gente pode ver alguns planetas, uma tecnologia elevadíssima. Mas ainda não exploramos esse mundo magnífico. Por isso há muitas especulações que pode existir outros povos além de nós, pode existir outros planetas habitáveis. Bom, a Bíblia não fala disso. A Bíblia não fala de nenhum povo pré-adâmico. A Bíblia não fala disso. Nós acreditamos nas Escrituras e a Bíblia diz que a fé ela vem pelas Escrituras. Então, no princípio, criou Deus. Ou seja, eu penso, logo existe, antes de formar todas as coisas. E o Senhor já estava projetado para criar os céus e a terra, esse jardim de Deus. Tá? Quando a gente olha essa magnitude da criação, nós ficamos encantados, não é verdade, querido? Você também não fica assim? Nós ficamos encantados. Deus pensou, você imagine comigo, Deus pensou na criação. Deus pensou na criação do homem. Você imagine um Deus perfeito pensando em criar algo. Você acha que vai ter alguma coisa fora, alguma coisa errada? Não vai. A Bíblia mesmo diz em sua narrativa que o Senhor viu que tudo era bom. A palavra bom, a palavra grega é akatos. A palavra bom é suficiente, ou seja, Deus criou o mundo para um propósito. Por isso que o salmista, no Salmo 19, ele diz: os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Então, o propósito da criação é glorificar o nome de Deus. E aí, quando nós pensamos no propósito da criação, toda a Gênesis, o homem, a fauna, o cosmo, há uma consonância de graça para a glória de Deus. Então, o mundo foi criado. E eu sempre digo isso na igreja, quando eu estou palestrando, já dei aula em seminário, eu sempre falo o seguinte: todo crente é criacionista. Todo crente. Se você é um servo de Deus e nega a criação, bom, há algumas implicações díspares da sua hermenêutica, díspares da sua teologia, da sua crença. Todo crente, eu sei, você vai para a universidade, lá tem muitas especulações, tem muitas teorias para querer de alguma maneira ludibriar. E talvez você vai ser confrontado a responder conforme o seu professor ensinou. Mas isso não pode interferir na tua fé. Nós somos criacionistas, certo? Porque Deus criou. Deus criou toda aquela questão do darwinismo, né? Você estudou. Quem fez faculdade, com certeza, em algum momento leu aquele livro, As Evoluções das Espécies de Darwin. Você leu a evolução, micro e macroevolução, aquelas questões todas. Mas quando a gente parte do pressuposto da narrativa da Gênesis, quem criou? Deus criou os céus e a terra. Deus criou todas as coisas. E qual foi a ferramenta? Como que Deus criou todas as coisas? Aí nós vemos aí no versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis. Disse Deus. Como que Deus criou? Nós vamos pegar uma massa aqui, nós vamos pegar uma outra aqui, vamos misturar e vamos ver o que dá. Não. Deus é excelso. Ele criou todas as coisas pelo poder de sua palavra. Meu amado, pense comigo. Um Deus que criou o mundo com a sua palavra é o Deus que pode dizer: perdoados são os teus pecados. É um Deus que pode dizer: enfermidade é repreendida. É um Deus que pode dizer: aleijado anda. É um Deus que pode todas as coisas. Todas as coisas. Ele é ilimitado. Então você imagine comigo, Deus está lá dizendo: haja luz. Pô, houve luz. Está aí o texto. Disse Deus: haja luz, e houve luz, pelo poder da palavra. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Chamou Deus a luz de dia e as trevas de noite. Houve tarde, manhã, o primeiro dia. E sequencialmente, o Senhor continua falando e as coisas vão acontecendo. Imagine, meu querido, o Senhor começa a falar e as coisas vão acontecendo. Veio a terra, veio a luz, veio os animais e o Senhor vai falando. Esse é o Deus. Por isso, Ele é o Todo-Poderoso. Por isso, Ele é o El Shaddai, né? Aí eu pergunto para você, qual Deus se iguala, se equipara a esse Deus? Nenhum. Então, quem criou o mundo? Deus. Como Ele criou? Pela sua palavra. E é esse Deus que te ama. É esse Deus que diz: vinde a mim,
Todos que estão cansados e sobrecarregados. Pastor, eu já pequei tanto. Pastor, eu já fiz tanta coisa errada. Deus pode te perdoar. Sabe o que Isaías diz, para me concluir? Ainda que os nossos pecados sejam como escarlate, se tornarão branco como a lã. Aí onde você está agora? Exatamente do jeito que você está agora. Está nu, está vestido, está sujo, está limpo, está sentado, está em pé, está de cabeça para baixo. Como é que você está aí? Está doente? Está com saúde? Não importa. Fale com Deus e Ele vai perdoar os teus pecados. Que Deus te abençoe. Que o Papai do Céu derrame bênção sobre a sua vida.